Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Assim Connect, evento digital, sempre com temas atuais. Hoje vamos bater um papo com o Dr. Carlos Eduardo Gezevitowski. Ele é médico, gastroenterologista, pós-graduado em psicologia transpessoal, endoscopista no Hospital 22 de Outubro. E também ele é presidente da Associação Paulista de Medicina Regional de Mojimirim. Boa tarde, doutor Du, tudo bem? Boa tarde, minha querida Wanda. Boa tarde, meus amigos. É um enorme prazer estar aqui no Assim Connect para a gente papear de novo sobre esses assuntos maravilhosos que você traz sempre para a gente aqui, Wanda. Ai, que bom. Agradecemos, doutor, você ter aceito o nosso convite. Então Eu vamos. estou feliz de estar aqui. Estou muito feliz. Obrigada. Doutor Eduardo, todos nós temos empatia? Nossa, a empatia é para todos os termos, né? Empatia é aquele termo que Carl Rogers, no século passado, criou para a gente. Ele é um termo que designa a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, de sentir como o outro, né? E é uma coisa que, assim, embora alguns tenham em graus maiores, outros em graus menores, é uma coisa que você pode treinar. Empatia é possível ser treinada. Então, se você não tem ou tem pouco, vamos colocar isso dentro de você. É fundamental nos dias de hoje a gente ter empatia, sim. Então depois você dá algumas sugestões de como treinar a empatia. Pois Mas não. tenho uma dúvida. A empatia, ela é a mesma coisa que compaixão? Veja bem, ó. Simpatia é você gostar do outro. Você ter uma, olhar para a pessoa e falar, nossa, eu quero fazer uma coisa por ele, tá? Quero trazer ele na minha casa, tomar um vinho, servir um salgadinho para ele. Isso é ser simpático à pessoa, tá? A empatia, como eu falei, a gente vai se colocar no lugar do outro, a gente vai procurar estar sentindo o que o outro sente. É uma coisa de conhecimento, é uma coisa que usa muito racional. Já a compaixão é um pouco diferente. A compaixão é aquele sentimento que você tem de querer diminuir o sofrimento do outro, tá? O sofrimento do outro te incomoda a tal ponto que você tem atitudes, tá? Você tem um sentimento querendo diminuir o sofrimento alheio. Dá um exemplo. Olha, um exemplo é assim, por exemplo, eu estou olhando para uma pessoa, tá? Que está sofrendo com uma doença, está com uma dor no estômago por uma pancreatite. Essa pessoa tem uma dor. Então eu vou olhar para ela, tá? E eu vou me colocar no lugar dela, imaginar o quanto ela tem de dor e rapidamente tomar as atitudes, tá? Vou ligar um soro, colocar um analgésico, etc, etc, para resolver esse quadro de dor dela, tá? A compaixão é um pouco além disso, tá? É você, por exemplo, além de fazer, né? Eu que sou médico, vou fazer o soro e tal, vou lá, coloco um paninho quente na barriga dele, dou carinho, fico falando com afeto, fico toda hora perguntando se realmente melhorou ou não melhorou, tá? Então não é Uhum. só uma coisa racional, ela vai para um outro âmbito um pouquinho maior de sentimento e aí permite a gente também tomar atitude. Eu vejo a compaixão uma coisa que, quando a gente olha para algumas figuras históricas, salta aos olhos, né? A irmã Dulce, por exemplo, da Bahia, né? O quanto essa mulher tinha de compaixão nela, o quanto ela fazia pelos outros, tá? Tudo que era possível, tudo que tinha pela frente, e até ela fazia até mais do que isso, né? Sim, sim, sim. O Diga. doutor, nós estamos, né, nessa empatia, então as pessoas estão com medo, é claro, e a gente respeita tudo que está acontecendo. Mas na pandemia é necessário ter empatia? Olha, Vana, esse momento de pandemia é um momento que a gente não esperava viver nunca na vida, né? Acho que nunca imaginamos, a não ser o pessoal lá de Hollywood, né, que é pago para fazer esses roteiros, imaginou viver uma situação que a gente está vivendo. E trouxe para a gente um medo, uma insegurança tamanha, gigante.
insegurança e medo pela nossa vida, tá? Temos medo de repente, a nossa vida terminar, é um medo palpável, tá? E, além disso, existe aquele medo de a gente não dar conta do recado. Como a nossa atividade econômica diminui, tá? A gente fica imaginando, como é que eu faço para pagar as contas? Como é que eu faço para cuidar dos meus filhos? Né? Como é que eu faço para trazer para dentro de casa tudo aquilo que eu sempre trouxe e agora eu não estou conseguindo? Né? Então, é um momento onde as pessoas estão sofrendo. Tá? Se a gente não olhar com empatia para o outro, vai acontecer o que você presenciou nesses últimos meses aí. Pessoas brigando por redes sociais, ou ao vivo, ou tal, sem perceber o que o outro está querendo dizer. Né? Você pode olhar e falar assim, olha, você aí que vende pastel na feira, não pode abrir tua pastelaria na feira, tá? Tá fechado, tá proibido. Sem ao menos perguntar, e como é que ele vai fazer para viver? Bom, isso não pode acontecer, tá? Se eu estou tomando uma atitude, e é uma atitude com certeza que tem uma intenção positiva por trás, né? De preservar a vida, eu tenho que olhar o outro e falar, também tenho, já que eu tenho esse poder, de ter providências para minorar esse sofrimento. Essa é uma atitude de empatia, né? E também vi muita gente falando ao contrário. Não, tem que manter tudo aberto, porque se Certo. mantiver tudo aberto, a atividade econômica não cai, ninguém vai sofrer nada, vão morrer uns ou os outros se já iam morrer mesmo. Isso é não olhar o outro lado da questão, né? Que as pessoas querem preservar a vida. Ó, a gente já sabe estatisticamente que a maioria das pessoas que morrem do vírus Covid são pessoas do grupo de risco, entre eles os idosos, né? Aí fala assim, poxa, mas esse idoso aí só tem mais 2 anos de vida. Tá, mas será que por causa disso mesmo, não são os 2 anos mais valiosos para essa pessoa? Né? E isso é Sim. uma coisa que a nossa cultura vive indo e vindo para responder essa questão. Os americanos, eles são muito mais resolvidos com relação a isso. Os americanos, eles colocam muito claramente, depois de uma certa idade, não vai fazer esforço maior, tá? Nós tivemos casos, por exemplo, lá na Flórida, né, onde os idosos americanos costumam ir na última década de vida deles, tá? De pessoas que ficaram contaminados dentro das suas casas de repouso, sem ninguém visitar, sem ninguém fazer nada por eles e morrendo lá. Tá? Isso serve para americano, não sei se serve para brasileiro, não. A gente não é desse naipe. Então, acho que a gente tem que usar muito a nossa empatia na pandemia. E uma curiosidade que eu tenho, esse medo, porque nós temos medo de morrer, talvez o medo excessivo, ele diminui a imunidade, a gente acaba, sei lá, acaba atrapalhando de repente o medo de morrer, o medo de pegar o coronavírus. Cientificamente, a gente não vai ter resposta para essa sua pergunta, né? O que a gente sabe é assim, o medo excessivo, ele com certeza vai te impedir de viver, tá? Quanto mais você tiver medo, quanto mais você sofrer, menos você usufrui da vida, ok? Morrer, agora falando assim, sem se preocupar com a pandemia, morrer é inevitável. Iremos todos, né? Quer dizer que eu não vou me preocupar com isso? Não, vou me preocupar sim, mas também não vou me preocupar a ponto de não viver a minha vida, tá? É assim, eu vou falar para você o seguinte, olha, é, vamos pegar um avião para ir até Portugal. Portugal é um lugar maravilhoso. Vamos visitar Portugal? Vamos, mas olha, o avião pode cair. Por causa disso eu não vou para Portugal? Acho que tem que, nessa hora, estar sempre verificando o risco e o benefício. O benefício que eu vou ter por conhecer Portugal é muito maior que o risco do avião cair. Então, eu tomo atitude e vou. Não é? Tá? Agora sim, eu vou atravessar a Avenida 23 de Maio, lá em São Paulo, né? Que é uma avenida que não tem semáforo de trânsito livre. Eu vou fechar os olhos e atravessar sem olhar?
Para quê? Né? A chance de eu morrer é muito maior do que o prazer que eu possa ter do risco de atravessar sem olhar. Então, aí, a minha atitude vai ser diferente. Tá? Com certeza. Tem que pensar sempre isso. Tá. Vamos morrer, mas é necessário viver nesse intervalo. E viver bem. E viver bem. Como lidar com a necessidade própria vezes a necessidade de todos? Gente, que pergunta! Difícil, né? Nossa, isso é complicado, né? Como compatibilizar a minha necessidade individual com a necessidade do meu grupo, da minha comunidade, né? Muitas vezes é fácil, né? Muitas vezes é possível, né? Se eu fico pensando ali o centroavante do time de futebol, que vai bater o pênalti, fazer o gol do título, e ele quer fazer o gol do título porque ele vai se consagrar e com isso conseguir uma milionária para a Europa. E ao mesmo tempo, o grupo dele, o time, vai também compartilhar da alegria do título. Então tá tudo certo. A minha necessidade individual é a mesma do meu grupo. Aí não tem problema nenhum. Né? Mas e quando isso começa a se confrontar? Tá? É, Então, essa análise, né, ela tem que ser feita, obviamente, caso a caso, tá? Então, eu participo de alguns grupos, tá? Um deles é lá o meu Hospital 22 de Outubro, tá? Onde eu tenho as minhas necessidades e as minhas vontades enquanto médico, tá? E existe também a necessidade do hospital. E a gente procura estar sempre negociando esses caminhos. Olha, eu posso fazer meus exames na segunda-feira de manhã. Ah, mas na segunda-feira de manhã já tem outra pessoa que faz. Ah, tá bom. Se eu mudar meu horário, eu posso fazer na terça. Na terça, ok. Então, aí dá certo. Né? Então, essa negociação, com as pessoas tendo bom senso de parte a parte, chega lá também. Tá? Agora, existem momentos, existem situações, né, que você é obrigado a deixar a sua vontade de lado em prol do grupo. Né? Todos já tivemos situações na nossa família que, assim, eu quero ir à praia, mas todo mundo, o resto da família, quer ir para a montanha. O que eu vou poder fazer com isso? Olha, eu vou deixar de ir à praia, que é a minha necessidade individual, para ir para a montanha, que é a do grupo. Acho que essa situação pode acontecer também. claro. Doutor, como respeitar a opinião do outro quando ela é diferente da sua? Porque acontece às vezes a gente está conversando, a pessoa pensa diferente, e porque ela pensa diferente, ela acha que o que ela pensa é o certo. Como é que você explica para a gente isso? Então, se a gente não souber respeitar a opinião do outro, a gente nunca casa, né, Wanda? Ah, não. O casamento ensina profundamente isso para a gente, né? A relação com o outro se faz no dia a dia. Claro que quando a gente está num casamento, pressupõe-se que exista um sentimento amoroso, romântico envolvido na história. E aí fica mais fácil a gente, em alguns momentos, ceder em prol dessa comunhão. Tá? Agora, por exemplo, como fazer isso, né? Quando a gente está falando de times de futebol. Como fazer isso quando a gente está falando de partido político? Hum, Como fazer isso quando a gente está falando de religião? Existem certas coisas que a gente não consegue, tá, fazer, a não ser que a gente tenha a disposição de fazer. Então, assim, eu quero conversar, né? Vamos supor, eu sou uma pessoa do partido nazista e eu quero conversar com um do partido comunista, tá? A extrema direita e a extrema esquerda. Eu tenho que chegar e falar assim: eu quero ouvir você para eu poder aprender alguma coisa para deixar de ser o que eu sou e vice-versa, tá? Então, isso também que você está falando é um baita desafio. Eu tenho alguma prática em negociação. Quando você vai fazer negociação, nem sempre as pessoas estão querendo a mesma coisa, né? Você que vende sabe disso muito bem, tá? sei. Nem sempre o que eu estou vendendo, o outro está querendo comprar, e nem sempre o outro quer comprar por isso que eu quero vender, tá? Então a gente entra e negocia. Isso pode ser uma coisa muito ruim se ninguém tiver muita paciência com o outro. Entretanto, existem ferramentas, tá? Como o rapport.
Rapport é aquela ferramenta onde você vai procurar espelhar o outro, entender o outro. Você vai olhar nos olhos, vai reparar na maneira, e você vai transformar a sua negociação numa coisa gostosa, numa coisa que vai correr tranquilamente, tá? E procurando ter, óbvio, bom senso e senso de justiça. Sem isso, não acontece nada. A gente vive no país hoje, e acho que essa talvez seja a grande coisa, onde a gente está procurando politizar muito as coisas, né? A gente está politizando, e isso, ao meu ver, não tem cabimento nenhum, o uso de um remédio para combater o Covid. Isso não é uma atitude política, tá? Isso é uma atitude médico-científica. Tem gente dando, metendo o bedelho, dando conselho a respeito de uma coisa que ele não compreende nem um pouco, né? Então, como fazer para isso? Eu tive N perguntas a esse respeito, N perguntas, tá? E eu que sou da área, falo com franqueza. Essa resposta ainda não existe. Simplesmente não existe, tá? Então você pode falar assim, olha, se eu tomar o vermífugo tal, vai me proteger desse vírus? A resposta correta é eu não sei, tá? Essa é a resposta que a ciência nos dá hoje, tá? E aí, N exemplos de lugar que deu certo. Aí, se você tiver um pouco de paciência, você vai daqui a pouco descobrir N exemplos onde não deu certo. Na prática, você ainda não sabe. Então, a decisão, a atitude, a meu ver, hein, tá? De como você deve se medicar é do médico que vai cuidar de você. Se você ficar doente, vá ao médico da sua confiança e deixe ele com você, tá? Você argumenta, contra-argumenta, mas isso com uma pessoa que entende do assunto. Você não fica desperdiçando, né? Sabe, rede social, a gente fala, eu defendo o uso do remédio tal. Por favor, não tenha a mínima condição disso. Deixa isso para o seu médico. Torce para não ficar doente, para não precisar discutir isso com ele. E se ficar, vai conversar com o médico. Então, eu preciso procurar um profissional que eu tenha empatia, que eu Por confie. favor, muita empatia, né? E se ele tiver compaixão por você, então melhor ainda. Às vezes a Né? gente conversa com as pessoas e elas não olham nos olhos da gente, né? Isso dificulta a empatia? Olha, você já namorou sem olhar nos olhos de alguém? Não, Você já não, aconselhou? Não, não. né? Então, olhar nos olhos é uma forma de comunicação, né? Acho que primeva, tá? Isso em qualquer sapiens, né? Nós somos uma espécie chamada Homo sapiens. Sapiens quer dizer que tem sabedoria, né? Será mesmo? Né? Mas, enfim. Acho que isso é natural na gente. Quando a pessoa não olha nos olhos, tá? Talvez essa pessoa tenha as suas dificuldades, né? A timidez ou algum outro problema, tá? Mas tem pessoas que não olham nos seus olhos, que é para não transmitir, né? Não transmitir o recado que ela poderia mandar inadvertidamente. Os olhos, muitas vezes, falam coisas que a boca não falaria, tá? Então, Nossa. vamos jogar pôquer? Vamos. Jogar pôquer não vai olhar nos olhos de ninguém, certo? Na verdade, você vai jogar pôquer tentando esconder as suas expressões, todas, né? Tá? Mas eu quero me comunicar, ora, a primeira atitude, olhar nos olhos. É assim que começa a comunicação, né? Tem várias outras maneiras, não é só olhar nos olhos. Mas hoje em dia, com a gente usando máscara, os olhos estão aí para a gente reparar, né? Aliás, por favor, vamos deixar claro, né? Eu estou sem máscara, porque eu estou aqui no consultório, sozinho, não tem ninguém perto de mim, tá? Então, estou distante das pessoas, então estou sem máscara por isso. Para quem estiver aí participando, nos ouvindo, eu também estou sozinha aqui, por isso que estou sem máscara. E a Maria Georgina Franco, a Jo, ela está dando essa com um tema tão importante para esses dias. Muito obrigada, Georgina. Um abraço. Após a pandemia, você acha que as pessoas elas vão saírem melhores disso? O que você acredita que possa acontecer? Nós vamos ser seres melhores? Alguns de nós, sim, outros não. Tá?
pode falar um pouquinho Objetivo? disso? Claro que eu posso falar disso. Acho que tem pessoas que estão tendo a percepção exata do que está acontecendo, né? Essa, essa situação que a gente enfrenta está nos testando, tá? Toda vez que você tem na sua vida um problema, ele serve para que você, ao resolvê-lo, você melhore, tá? Então, a pandemia, ela não sai disso. A única diferença é que a pandemia nos testa ao mesmo tempo. Então, todos estamos enfrentando um problema, estamos procurando resolvê-lo e sairmos melhor, com mais aprendizado sobre isso. Algumas pessoas, entretanto, fazem questão de não olhar para isso, de fugir do problema. Isso não só na pandemia, isso acontece no dia a dia, tá? Quantas Certo. pessoas a gente recebe aqui no consultório que expressam sintomas físicos por questões que são emocionais ou psicológicas, que elas têm dentro dela há muito tempo e fazem questão de não perceber. Quando a mente da gente não percebe, quando a mente da gente não resolve, o corpo fala. Então, vem aparecendo no corpo um sintoma cuja causa é uma questão muito própria e individual dela. E a gente chama atenção e a pessoa faz questão de não olhar para o problema, tá? Porque existem ganhos secundários, enfim, porque tem medo, não importa o porquê. Mas essa pessoa não vai usufruir da melhora, tá? Da evolução pessoal, se ela resolver esse problema dela, tá? A pandemia é igual, tá? Tem gente que está fazendo questão de não olhar, tá? Tem gente que prefere falar assim, nossa, a minha vidinha de sempre, eu estou com saudade dela, tá? E vai deixar por isso, não vai melhorar e vai desperdiçar essa oportunidade. Mas muitos de nós, graças a Deus, vão conseguir passar por isso, estaremos melhores, né? A gente tem visto pessoas da nossa convivência morrerem, né? Sim. Isso impacta, tá? Isso é assim, a pessoa que eu estava conversando há 3 semanas atrás, hoje ela não está mais aqui para conversar. Isso é tremendamente importante para a nossa reflexão. O sentimento de tristeza que vem para a gente é um sentimento que vem para nos ensinar. Tristeza é o sentimento mais pedagógico que existe. Então, se você, infelizmente, tiver a oportunidade de ter tristeza nesse momento, também deixa a tristeza chegar, deixa a tristeza ir embora, que você vai aprender muito com isso, né? Eu tenho, infelizmente, visto lá no hospital essa cena acontecer, tá? E realmente é dramático, é triste, é impactante e é de muito aprendizado. É triste. É Mas, triste estar com a essa. morte. Tá. Tá vindo uma pergunta aí, elas estão colocando no ar. Não. Doutor, estamos caminhando para o final e eu gostaria que você deixasse aqui alguma sugestão ou alguma consideração que você acha necessário. Olha, primeiro eu quero reclamar que é muito curto esse tempo para a gente conversar aqui. Não, mas pode conversar. Eu estou sedento de conversar com as pessoas, tenho ficado em casa com os meus gatinhos. Então, Não, mas eu quero bater papo, pode né? continuar batendo papo. Então, né? Claro que é uma brincadeira. O recado que eu quero deixar, gente, olha, a empatia nos aproxima, né? A hora que você olha para mim e percebe quem eu sou, percebe como eu funciono, e eu retribuo isso para você, a gente vai se sair melhor. Ser humano é gregário. A gente escolheu viver em comunidade. Raros são os seres humanos que gostam de viver sozinho, tá? Então, empatia faz parte da nossa convivência em comunidade. É É saudável. chato, é chato ficar o tempo todo brigando com as pessoas, seja por política, religião ou futebol. É gostoso a gente saber o que o outro pensa, o que o outro gosta, para a gente ter uma conversa agradável, gostosa, uma convivência bacana, tá? Acho que esse é o recado que eu quero dar. Eu estou muito feliz de ter estado com você aqui, Wanda, de ter podido conversar com as pessoas, tá?
Bacana, muito obrigado. Então, doutor Carlos, agradecemos muito o seu convite, muito obrigada. Eu agradeço a todos que participaram e fica aqui o convite para uma próxima live. Você que nos assistiu, mande sugestões, que nós convidamos novamente o doutor Carlos e ele vem aqui bater um papo conosco. Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, gente.